A paz do Senhor, amados irmãos. Eu estou aqui com mais um vídeo com a palavra do Senhor, com a mensagem. E hoje eu quero falar sobre namoro com descrente. Peço que abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte com o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei a seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus e aleluias. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18, o apóstolo Paulo está perguntando o que a iniquidade e a justiça têm em comum. É óbvio que a resposta é absolutamente nada. Em outras palavras, a crença, os alvos, os conceitos que dirigem a vida do crente são totalmente opostos aos que dirigem o incrédulo. Justiça e iniquidade são duas forças opostas que não podem ter nenhum tipo de comunhão. Uma pessoa que não confessa Jesus Cristo como Senhor não tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Tampouco pode compreender as coisas espirituais. O crente tem o Espírito de Deus. Ele possui a mente de Cristo, o que o torna capaz de entender as coisas de Deus, pelo Espírito que nele habita. Em um relacionamento desigual, falta unidade espiritual. Portanto, não há possibilidade de conversar sobre assuntos espirituais com harmonia e entendimento. Realmente, sem um Espírito que traz unidade, que é o Espírito Santo, não é possível ter unidade. Um dos grandes perigos no relacionamento entre crente e descrente é que, à medida que segue o relacionamento, os dois desenvolverão um forte sentimento que acabará impossibilitando o crente de enxergar qualquer coisa errada na outra pessoa, especialmente acerca do seu estado espiritual. Isso porque seu coração acaba se tornando frio, indiferente e insensível a Deus. Há tendências mais fortes de envolver-se fisicamente. Uma vez que o não cristão não tem a mínima consciência de santidade e realmente ignora qualquer um desses princípios, sua consciência é violada e sentimento de culpa se torna um fardo e seu crescimento espiritual praticamente encerra. É por causa deste declínio espiritual que Deus nos adverte contra o jugo desigual, inclusive não somente com aquele ou aquela que ainda não tenha nascido de novo. Aleluia, glória a Deus. Mas há muitos riscos em associar-se em jugo desigual, no sentido de envolver-se com alguém que creia diferente e segue outra doutrina. Você pode arrumar muitos problemas, pois com tudo isso, alguns vivem essa realidade. Portanto, eu quero dar 3 conselhos para você que está em um namoro, caminha para se casar nesse estado. Primeiro, inclua o seu namorado ou sua namorada na vivência da sua igreja local. Na maioria das vezes, os não crentes têm uma visão distorcida sobre o que é a igreja. Pensam que os pastores são ladrões e que os membros são alienados. Às vezes estão até corretos. Mostre para ele ou para ela que a igreja é um ambiente favorável a relacionamentos verdadeiros e transformadores. Envolvam num ambiente de amor e de conversas saudáveis. Conheço várias pessoas que, por meio da convivência cristã, com a pregação do Evangelho, se entregaram para Ele. Esse é o primeiro passo para Deus poder mudar a direção do coração
e fazer ele ou ela se converter a Cristo. Segundo, saiba bem quais são as convicções dessa pessoa sobre Deus e sobre os princípios que você adota. Creio firmemente que o relacionamento amoroso entre crentes e não crentes não é uma atitude sábia. Porém, quando os não crentes são pessoas tementes a Deus ou têm alguma noção bíblica sobre éticas, princípios e valores e aproximação, é menos problemático. Já quando a relação se dá entre crentes e ateus, agnósticos, orientalistas ou pessoas que têm uma moral oposta à da fé cristã, eu incentivaria a desistir de vez. Ruth era uma moabita, não era do povo de Israel, e ainda assim se casou com Boaz, um israelita, pois tinha valores sólidos sobre família e sobre Deus. Não posso negar que exceções realmente acontecem. Todavia, ninguém deve viver pautado nelas. Faça esse teste. A pessoa dá alguma importância a Deus? Se ela respeita suas opiniões espirituais, de criação de filhos, moralidade, sexo, etc. Terceiro teste. Se a pessoa está disposta a se casar à vontade de Deus para namorados, e o casamento, se a pessoa com quem você namora não é crente e ainda não pensa em se casar, certamente não é uma pessoa ideal para desenvolver o noivado. E pior, um casamento. Geralmente, quando uma pessoa, um namorado ou uma namorada, não pensa em casamento, ela pensa em outras coisas. Na maioria das vezes, o que se pensa desrespeita radicalmente os seus valores morais cristãos. Pergunte-se: namorar, noivar ou casar com essa pessoa vai me aproximar mais de Deus? Vai me tornar mais santo? Vai me dar mais segurança para o futuro? Então vamos colocar os pesos na balança. Suponhamos que essa pessoa gostou de frequentar sua igreja local, fez amizades com seus amigos e mudou sua concepção sobre o que é a igreja. Parabéns! Um passo enorme já foi dado. E mais, se ele ou ela teme a Deus de alguma forma e respeita os limites da sua santidade, parabéns! Pela segunda vez. Terceiro, se o seu namorado ou a sua namorada também pensa em casamento, ótimo! Ele ou ela está agindo como se fosse um cristão. Seria bom você perguntar a ele ou ela se deseja seguir a Jesus. Em definitivo, vimos isso acontecer algumas vezes em nossa igreja e no fim das contas houve verdadeira salvação. Entretanto, se você inclui a pessoa na vivência da igreja local, ela ouviu o evangelho de forma clara, analisou profundamente as crenças que ela tem sobre Deus e fez o teste do respeito, santidade, casamento, mas tudo deu errado, cuidado. Se algum dos 3 testes falhar, eles provavelmente irão ruir juntos. Que não quer fazer parte da sua igreja local, que não quer respeitar seu Deus, seus princípios e não quer saber de casamento, na verdade, não quer saber de você. Do fundo do meu coração, te aconselho a abrir mão da sua vontade e buscar a vontade de Deus. Alimentar algo que nitidamente está fora de direção do Pai produzirá muitas frustrações desnecessárias. Não vale a pena trilhar neste caminho. Entretanto, se a pessoa reagiu bem a estes 3 testes, 3 quesitos, tem se interessado pelo Senhor e busca uma vida nova, graças a Deus, você faz parte das exceções. Como dito anteriormente, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva pela sua livre graça. Por isso, seja grato a Ele e não seja mais teimoso, fazendo o seu próprio querer, mas que sempre a vontade dEle seja feita na sua vida. Glórias a Deus e aleluias. Definitivamente, um relacionamento mais próximo com o incrédulo pode levá-lo ou levá-la às consequências desastrosas, já que luz e trevas não podem compartilhar,
porque são de mundos diferentes. A principal razão pela qual podemos e devemos aproximar-se do não crente é para testemunhar de Cristo e o influenciarmos com a vida de Deus que opera em nós, sendo inclusive o influenciador e não o influenciado. Apegue-se à verdade de Deus e você verá que não há nada tão bom que possa ser comparado com o melhor que só o Senhor pode dar. Glórias a Deus, aleluia. Fique com essa palavra, que Deus abençoe.